Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo do nosso tópico de funções inorgânicas em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar algum conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre o grupo de substâncias inorgânicas conhecidas como bases, tal como a soda cáustica, que é usada para limpar a caixa de gordura ou para fazer sabão caseiro, e também o hidróxido de magnésio, que está presente no leite de magnésia. Bora para o conteúdo? E no nosso vídeo de hoje, nós trataremos do grupo de substâncias inorgânicas conhecidas como bases, ainda seguindo a definição de Arrhenius, conforme o vídeo anterior. E se lá no vídeo de ácidos, segundo Arrhenius, nós definimos essas substâncias como compostos covalentes, que reagem com a água, sofrendo ionização e formando soluções que apresentam como único cátion o cátion hidrônio, H3 ou mais. Então, no exemplo aqui do HCl, do cloreto de hidrogênio, que reage com a água como ácido clorídrico. Ao reagir com a água, é quebrada a ligação entre hidrogênio e cloro, formando cátion H3 ou mais, como único cátion, e o seu ânion Cl-. Esse cátion H3 ou mais é o mesmo cátion que é proveniente da autoionização da água. Então, os ácidos aumentam a concentração de H3 ou mais se comparada com OH-, causando a diminuição do pH, já que pH é menos log da concentração de H3 ou mais. E se você precisar rever o primeiro vídeo de funções inorgânicas, onde eram tratados os ácidos, o link vai estar disponível aqui em cima. Neste vídeo agora, nós vamos falar de um outro grupo de substâncias, as bases, que nós vamos definir da seguinte forma. As bases são compostos, na verdade compostos iônicos, que já possuem cátions e ânions na sua estrutura, mas que ao serem dissolvidas na água, passam por um processo chamado dissociação, se dissociam em água, liberando íons. E dentre esses íons, o único ânion é o ânion OH-, que por sinal é o ânion que é proveniente da autoionização da água. Os ácidos produzem o cátion proveniente da autoionização e as bases produzem o ânion proveniente da autoionização. Comparando aqui essas duas definições, ácidos são compostos covalentes que vão reagir com a água, sofrendo ionização e liberando cátion hidrônio. Já as bases são compostos iônicos, elas já contêm íons na sua estrutura, que não vão reagir com a água vai atuar apenas como solvente nesse processo, promovendo a dissociação, a separação entre os cátions e ânions que já existem na estrutura da base, e o ânion produzido será o ânion OH-. Alguns exemplos aqui de bases são o hidróxido de sódio, nossa famosa soda cáustica, que é usada para desentupir caixa de gordura, por exemplo, ou para produzir sabão caseiro a partir da gordura. E tem como fórmula NaOH, e ao se dissociar na água, libera o cátion Na+, que já estava presente na sua estrutura, e o ânion OH-, que também já estava ali presente, ambos em solução aquosa. Um outro exemplo é o hidróxido de cálcio, com fórmula CaOH entre parênteses 2. Então, na base, mesmo no estado sólido, nós já temos o cátion cálcio e 2 ânions OH-, 2 ânions hidroxila para cada cátion cálcio. Ao se dissociar em água, o cátion cálcio 2+, e os ânions OH1-, os ânions hidroxila, estarão presentes na solução. O mesmo para o hidróxido de alumínio, AlOH entre parênteses 3, e para o hidróxido de chumbo 4, Pb, que é o chumbo, entre parênteses OH, 4. Assim como os ácidos que tinham ionizações parciais, e a gente poderia considerar suas reações com água para formar H3 ou mais acontecendo em etapas parciais, para as bases que contenham mais do que um ânion hidroxila, como é o caso do hidróxido de alumínio, que tem 3, nós podemos considerar a mesma situação, mas ao invés de ionizações, nós temos dissociações parciais, onde o hidróxido de alumínio libera inicialmente, numa primeira etapa, um OH-, mantendo o cátion AlOH entre parênteses 2 com carga 1+, e o ânion OH-, uma segunda dissociação, onde o próprio cátion Al com OH entre parênteses 2, carga 1+, se dissocia, liberando mais um OH- e o cátion AlOH2+. E numa terceira etapa, o AlOH2+, libera mais um OH-,
e o cátion Al3+. Essas três dissociações parciais podem ser combinadas também, assim como no ácido, em uma equação global, que seria a dissociação total da base. E no que se refere à nomenclatura, no caso das bases nós temos uma situação muito mais simples do que nos ácidos. Se a gente considerar de início os cátions que têm uma única valência, como por exemplo o sódio, potássio, cálcio, alumínio, zinco, e o cátion amônio, o nome da substância, da base em questão, será hidróxido de e o nome do cátion. No caso do sódio, hidróxido de sódio, NaOH. No caso do potássio, hidróxido de potássio, KOH. O hidróxido de cálcio, CaOH entre parênteses 2. Já que o cálcio, como um metal alcalino terroso da segunda família da tabela periódica, possui 2 elétrons de valência e, portanto, forma cátions. Cálcio 2+, precisando de 2 ânions hidroxila, que tem carga -1. Para compensar a sua carga 2+, o hidróxido de alumínio, de maneira semelhante, tem 3 hidroxilas, Al, OH entre parênteses 3. O hidróxido de zinco, que também tem um cátion de carga 2+, tem a fórmula ZnOH entre parênteses 2. E por último, um caso um pouco mais controverso, porque de fato não se observa a existência desse composto ligado NH4OH, nós temos o hidróxido de amônio, onde o cátion, esse sim observado, é o cátion NH4+. No caso do hidróxido de amônio, o que de fato nós temos é uma base chamada amônia, com fórmula NH3. Diferente das outras bases que nós discutimos, a amônia é um composto covalente. Nós temos o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios por meio de uma ligação simples, covalente. No entanto, esse composto reage com a água, diferente das outras bases citadas até agora, supostamente formando NH4OH, que de fato não é realmente observado, mas que liberaria ali na água o cátion NH4+, e o ânion OH-. E aqui foi apresentada essa fórmula NH4OH, que na verdade não é observada, apenas para a gente dar para a amônia o mesmo tratamento que nós vamos dar para as outras bases de acordo com essa definição de Arrhenius. Mas o que de fato acontece com a amônia é que logo que ela reage com a água, ela já libera o cátion NH4+, e o ânion OH-, sem passar pela forma NH4OH. E eu aproveito aqui esse momento para a gente tratar de uma maneira mais geral essa reação de dissociação das bases de acordo com a definição de Arrhenius. Nós temos inicialmente uma base representada de maneira genérica, com um cátion M com uma determinada carga positiva e um número de ânions OH- em quantidade correspondente à valência, ao valor da carga positiva deste cátion. Aqui foi usada a letra M porque a situação mais comum dos cátions presentes nas bases de Arrhenius é a situação onde esse cátion é um elemento metálico, um metal. Como nos exemplos aqui, um metal alcalino, sódio ou potássio, um alcalino terroso, como cálcio, ou outros metais, como alumínio e zinco. Mas, novamente, aqui no caso da amônia, nós temos uma situação um pouco diferente. NH4+ não é um metal. Na verdade, é um cátion, que possui dentro de si uma estrutura covalente, onde o nitrogênio está ligado a 4 hidrogênios por meio de ligações covalentes simples. Esta base se dissocia na água, e aqui a fórmula da água, H2O, foi colocada acima da seta, porque ela não funciona como um reagente, ela é apenas solvente nesse processo. E nós temos a liberação do cátion M com carga Y+. Note que o Y da carga positiva do cátion é o mesmo Y do número de hidroxilas presentes na base, já que o composto MOHY era um composto eletricamente neutro, com o mesmo número de cargas positivas e negativas. E o número de ânions OH- hidroxila formados também é Y, correspondente à carga do metal. Ampliando um pouco os nossos horizontes aqui, pegando bases que possam ter cátions com mais de uma valência. Nós temos duas possibilidades para a nomenclatura. Uma muito mais fácil de lembrar e de determinar, que é parecida com a dos cátions de uma única valência, onde nós temos o prefixo hidróxido de e o nome do cátion novamente, só que seguido de um número, onde esse número representa a carga do cátion, a valência do cátion envolvido. E essa diferenciação é importante porque nós podemos, em cátions com mais de uma valência, ter, por exemplo, o hidróxido de ferro, onde o cátion ferro é o ferro 2+, que possuirá, portanto, 2 OH- para compensar essa carga, e o hidróxido de ferro, onde o ferro é o cátion 3+,
terá, portanto, 3 OH- para compensar a carga positiva do ferro, sendo o primeiro chamado de hidróxido de ferro 2, que é a carga do cátion, liberando o cátion ferro 2+, quando dissocia em água, e o segundo, o hidróxido de ferro 3, quando o cátion aqui é o ferro 3+, que vai ser liberado também na dissociação na água. Mas uma outra representação também encontrada e também importante é chamar a base pelo prefixo hidróxido, do mesmo jeito que nas outras representações, e uma outra palavra representando o cátion. E esta palavra terá um prefixo associado ao elemento. No caso do ferro, nós temos o ferroso para o ferro 2+, e o férrico para o ferro 3+. Notem que a aplicação dos prefixos ico e oso é equivalente àquela que nós usamos para os oxiácidos. Aquele onde o elemento diferente do oxigênio, no caso aqui o cloro, apresentava o maior número de oxidação, recebe o sufixo ico. E aquele onde o número de oxidação é menor, recebe o sufixo oso. Para as bases, aqui é a mesma coisa. O ferro 2, ferro 2+, tem um número de oxidação menor do que o ferro 3, ferro 3+. O com número de oxidação maior recebe o sufixo ico, sendo hidróxido férrico, e o com número de oxidação menor recebe o sufixo oso, hidróxido ferroso. Novamente, assim como no vídeo de ácidos, eu recomendo você associar esse sufixo oso a horroroso, como algo depreciativo, dizendo que tem algo menor. No caso aqui, o que é menor é o número de oxidação. E para o cobre a coisa se dá da mesma forma. No hidróxido de cobre 1, onde o cátion é o cobre 1+, o cobre apresenta um menor número de oxidação do que do hidróxido de cobre 2, cobre 2+, então a base do cobre 2+ é o hidróxido cúprico, enquanto a base do cobre 1+ é o hidróxido cuproso. Mas por que cúprico e cuproso, e não cóbrico e cobroso? E aqui acontece a mesma coisa que a gente viu lá no caso do enxofre, lá no vídeo de ácidos, onde o enxofre tinha o símbolo S em referência ao seu nome latino, que é sulfur. E aqui no caso do cobre, quem manda é o nome cuprum, que é o mesmo responsável pelo símbolo do elemento ser Cu e não Co. Na verdade, o símbolo Co é utilizado para um outro metal, que é o elemento cobalto. E chega o momento agora da gente falar, da mesma forma que fizemos para o caso dos ácidos, da força dessas bases. Que base é mais forte do que a outra? E se lá no caso dos ácidos, a força do ácido não estava associada ao número de hidrogênios presentes na fórmula que poderiam ser dissociados, mas sim a quanto vai dissociar de fato, quantos % dos cátions hidrônio aquele ácido realmente consegue produzir em solução. No caso das bases se dá da mesma forma. A força de uma base está relacionada com o seu grau de dissociação em água, enquanto ela consegue liberar dos seus cátions OH-. Evidente que uma exceção aqui é o NH3. A amônia, que como nós já discutimos anteriormente, conforme reaja com a água, vai liberar todos os cátions OH- possíveis. Na verdade, aqui no caso da amônia, a força estaria associada a quantos % das moléculas de amônia de fato conseguem reagir com a água para liberar esses ânions OH-. Uma parte dela vai ficar simplesmente solúvel ali na água sem reagir. Mas para os casos mais gerais, a base de fato será mais forte quanto mais solúvel ela for. E aqui vale a pena a gente relembrar como é que funciona a estrutura cristalina de um sólido iônico. Nós temos uma rede cristalina onde cátions e ânions estão ligados entre si por forças de atração eletrostática. Carga positiva do cátion atrai carga negativa do ânion. Será tão mais fácil separar essas cargas quanto menor for a força de atração entre elas. E neste caso, como o ânion é sempre o mesmo, a hidroxila, o ânion OH-, a força da base vai depender, na verdade, da natureza do cátion. E como consequência das forças eletrostáticas que mantêm o cristal da substância iônica ligado, evidentemente, quanto maior for a carga do cátion, maior será a sua atração pelos ânions OH-, pelos ânions hidroxila. Consequentemente, mais difícil separar, mais difícil liberar hidroxila. Logo, se libera menos hidroxila, mais fraca é a base. Maior é a carga, menor é a força da base. Mas há um outro aspecto também bastante importante. Para cátions de mesma carga, quanto maior for o seu raio, maior é a distância entre cátion e ânion, e, consequentemente, menor é a força de atração que os une, sendo mais fácil separar, mais fácil liberar OH-. Então, quanto maior o raio, mais forte é a base. De maneira resumida, conforme a carga aumenta, a força da ligação entre cátion e ânion aumenta, consequentemente, eu libero menos ânions hidroxila, OH-, e a base é mais fraca. Já do ponto de vista do raio do cátion, conforme o raio do cátion é maior,
menor será a intensidade, a força da ligação que une cátions e ânions. Se a ligação é mais fraca, a base consegue liberar mais OH-, mais ânions hidroxila e, consequentemente, a base é mais forte. Valendo também o contrário. Se a carga for menor, a força de ligação é menor, eu libero mais hidroxilas e a base seria mais forte. Se o raio do cátion é menor, a força de ligação aumenta, o número de hidroxilas liberado diminui e a base será mais fraca. Vale ressaltar que existem sim outros aspectos envolvidos na solubilidade das bases, assim como de qualquer outra substância, como por exemplo, a estabilidade dos íons formados na solução aquosa. Quanto mais estáveis forem esses íons, mais solúvel vai ser. Mas esse é um debate que ultrapassa um pouco os nossos objetivos nesse momento aqui. E agora, para sistematizar as informações sobre as forças relativas comparadas das bases que nós estamos discutindo, as bases de todos os metais alcalinos são fortes. Lembrando que os metais alcalinos são esses daqui da primeira família da tabela periódica, possuem carga +1, uma carga positiva baixa, e seus íons se estabilizam muito bem em solução aquosa, e além de serem todas fortes, nas bases dos metais alcalinos, elas são mais fortes conforme o raio do cátion aumenta em uma mesma família, de um modo que o hidróxido de potássio é mais forte do que o hidróxido de sódio. E como o raio atômico aumenta numa família conforme eu desça na família, o hidróxido de lítio é mais fraco que o de sódio, de potássio é um pouco mais forte, rubídio é um pouco mais forte, césio e frâncio. A base vai ficando mais forte conforme eu desça na família, porque o raio aumenta. Se o raio aumenta, a ligação é mais fácil de quebrar, libera mais OH-, base forte. As bases dos metais alcalino-terrosos, segunda família aqui da tabela periódica, são mais fracas do que as bases dos metais alcalinos, inclusive porque a carga é mais alta, carga 2+. E seguem a mesma tendência. Elas serão mais fortes quanto maior for o raio do cátion. Hidróxido de berílio nem sempre se comporta como uma base, é um composto anfótero. Hidróxido de magnésio é uma base fraca, está presente no leite de magnésia que o pessoal toma para o estômago. Conforme eu vou descendo na família, cálcio, estrôncio, bário e rádio, a base vai ficando mais forte, porque o raio aumenta, a ligação entre cátion e ânion fica mais fraca, libera mais OH- e a base será mais forte. Deste modo, de maneira simplificada, hidróxido de berílio e magnésio são bases fracas, o de berílio nem sempre se comporta como base, e o hidróxido dos demais metais da família 2A, dos alcalino-terrosos, são bases moderadas. Já para os demais metais, no miolão aqui da tabela periódica, mas pegando também o alumínio, um hidróxido bastante comum, as bases serão fracas, assim como para a amônia, o NH3. E as bases ou as soluções das bases frequentemente recebem os nomes de substâncias ou soluções alcalinas, o que é bastante interessante, especialmente se a gente levar em conta que a família dos metais alcalinos, a primeira coluna da tabela periódica, é aquela que tem os elementos cujos cátions estão presentes nas bases mais fortes, seguida da segunda família, a família dos metais alcalinos terrosos, que vão produzir bases com força intermediária, e os demais metais vão produzir bases fracas. Mas buscando um pouco mais, investigando a origem desses termos, nós vemos que o termo alcalis se refere a cinzas, já que as cinzas da queima da madeira, por exemplo, produzem sim soluções que têm caráter básico. E nas cinzas nós vamos encontrar sim alguns desses metais que foram citados agora há pouco. Mas de um modo geral, eles vão estar presentes em algumas outras substâncias inorgânicas de um grupo que eu vou tratar um pouco mais para frente num vídeo por aqui. E esse grupo de substância leva o nome óxidos. Outra característica importante envolvendo as substâncias básicas e as substâncias ácidas é que esses dois grupos de substância reagem entre si. Tem um tipo de reação muito característica entre si. A reação entre o ácido e uma base, definidos aqui de acordo com a nossa definição de Arrhenius, vai ter como produto o sal e a água. Mas isso eu vou deixar para tratar um pouco mais para frente, quando nós vamos discutir a função inorgânica sal. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos dessa sequência, nós vamos tratar das outras funções inorgânicas, que são os sais e os óxidos. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!